Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise que pode mudar completamente a forma como se enxerga a história de Naruto. A proposta aqui é descobrir a épica saga política e filosófica que está escondida bem debaixo do nosso nariz. Então se preparem! Vamos começar com essa pergunta que é bem provocadora. E se, por trás de todas as lutas de todos os jutsus, o que Naruto realmente nos conta é uma história sobre filosofia política, sobre totalitarismo, sobre a natureza do Estado? Uma ideia em tanto, né? Se preparem para descobrir a história secreta por trás daquela que todo mundo já conhece. Então esse aqui é o nosso caminho. A gente vai desvendar essa ideia passo a passo, seguindo essa estrutura para entender a máquina política complexa que move o universo de Naruto. Vamos lá. Ok, a tese central aqui é ousada. A narrativa inteira é movida por um único e fundamental conflito. E não é bem contra o mal. É a tensão, sabe? A tensão implacável entre o indivíduo e o coletivo. Ou como a nossa fonte chama, o gênero humano. Para a gente entender isso, a análise traz uma analogia genial. Imagina uma tempestade gigantesca. Essa é a força da história. Algo que ninguém controla. Os indivíduos, tipo o Naruto e o Sasuke, eles estão no meio dessa chuva toda, cada um com seu guarda-chuva. Eles têm o livre-arbítrio, claro, podem abrir ou fechar o guarda-chuva, mas eles não têm poder nenhum para fazer a chuva parar. Entende? As ações deles são limitadas por essa força muito maior. Tá, mas de onde vem essa tempestade? Para entender a origem desse conflito todo, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Era dos Clãs. Um mundo antes de existirem as vilas ninjas. A fonte descreve essa era usando o filósofo Thomas Hobbes. Era o estado de natureza puro. Não tinha lei, não tinha governo central. E o resultado? Uma guerra constante, sangrenta de todo mundo contra todo mundo. A vida era brutal, curta, e a liberdade total era, na verdade, uma sentença de morte. E essa imagem aqui resume tudo perfeitamente. Pensa bem, que valor tem a liberdade absoluta se a sobrevivência é praticamente impossível? A falta de regras não te dá liberdade de verdade se não existe a menor garantia de que você vai estar vivo amanhã. Diante desse naufrágio coletivo, o que acontece? Surge uma solução, o contrato social. E essa mudança veio na forma de uma ideia revolucionária, a unificação. O coletivo, a ideia de uma humanidade compartilhada, precisava se impor contra o indivíduo para conseguir sobreviver. E aí entra o Hashirama, que é a própria encarnação do coletivo. Ele faz um pacto, os clãs abrem mão daquela liberdade caótica e, em troca, recebem a proteção de um Estado. Hashirama Senju chega e propõe uma trégua, fundando a Vila da Folha. Os clãs, então, abrem mão da sua autonomia mortal em troca de uma coisa: segurança. Eles trocam a liberdade caótica do navio afundando por um lugar num bote salva-vidas. E olha, esse modelo funciona tão bem, mas tão bem, que o mundo inteiro começa a copiar. Só que, como a análise aponta, essa paz interna veio com um custo terrível, que foi, digamos, terceirizado. Para manter a ordem dentro de casa, esses grandes estados, esses leviatãs basicamente, exportaram a violência para as nações periféricas mais fracas. A Vila da Chuva é o exemplo trágico disso. Ela virou o campo de batalha permanente para que as grandes potências pudessem viver em paz. Então, o novo sistema não resolveu de fato o conflito entre o indivíduo e o coletivo. Ele só o transformou. A opressão se tornou institucional. O Estado, o Leviatã, que foi criado para salvar todo mundo, acabou virando uma prisão para quem pensava diferente. E isso foi criando indivíduos alienados que, para poderem existir, precisavam lutar contra o mundo inteiro. Mas o ponto de virada mesmo, o momento crucial, foi a luta dele com o Madara. Ao usar uma tática suja para derrotar o polo individual, Hashirama criou um precedente perigoso, o de que o Estado pode sim sacrificar a ética pela sobrevivência da comunidade. E aqui a contradição não some, ela só muda de lugar. Aquele Leviatã, que salvou todo mundo, se tornou uma máquina que exigia submissão total. Os fins começaram a justificar os meios, entende? E não tem exemplo mais claro desse terror de Estado do que a fundação, a organização secreta do Danzou. Ela é a materialização da ideia de que a identidade pessoal, o eu, é uma ameaça direta à segurança do Estado. E por isso, precisa ser completamente esmagada. O ponto central aqui é que essa ideologia se justifica com lemas como este, que o Itachi ouviu na infância. A ideia de que, pelo bem maior, a identidade, o nome, o eu, tudo isso deve ser apagado. É a lógica do totalitarismo, na sua forma mais pura. E os métodos são bem sistemáticos.
As máscaras tiram o rosto, que é nosso traço mais básico de individualidade. As emoções são vistas como fraqueza. Os nomes são trocados por códigos. No fim, as pessoas deixam de ser pessoas e viram só ferramentas frias, engrenagens a serviço da manutenção do poder. É nesse cenário de pressão geopolítica absurda que o peso do mundo cai nos ombros de dois adolescentes. E a análise os enxerga não como donos de seus destinos, mas usando um conceito de Hegel. Eles são o espírito do tempo a cavalo. Ou seja, as grandes forças que movem a história ganham uma forma física através dele. E agora a história fica pessoal. Aquela contradição abstrata, histórica, ganha corpo e alma em dois jovens. Eles não são só personagens, eles são arquétipos. São as encarnações desses polos em conflito, assim como Indra e Ashura foram antes. O destino deles é literalmente o destino do mundo. De um lado, o Sasuke. Ele é o resultado direto da crueldade do Estado. Representa a individualidade ferida que quer queimar tudo. Do outro, o Naruto. Ele é o excluído que luta com todas as forças para ser aceito pelo coletivo, para provar sua humanidade e pertencer a ele. E o mais fascinante é que o laço entre eles nasce justamente da falha do sistema. A sociedade que desumanizou os dois acabou criando a conexão mais forte da história. E com isso, botou o conflito do mundo inteiro nos ombros de dois amigos. A jornada do Sasuke é a do indivíduo que foi ferido pelo sistema. Quando ele descobre a verdade que a própria vila orquestrou o massacre da família dele como um projeto político, a mente dele se estilhaça. Para ele, a única conclusão lógica não é reformar o sistema, é aniquilar tudo. Ele precisa destruir o gênero humano que o destruiu primeiro. Do outro lado, a gente tem o Naruto. Desde bebê, ele sofre um processo cruel de desumanização. A sociedade simplesmente se recusa a ver ele como uma pessoa. E a grande sacada da análise é que a reação dele a essa violência não é destruir o sistema, mas sim forçar o sistema a aceitá-lo. O sonho de virar Hokage não é só ambição, é o ato final de validação. É ele gritando para o mundo: eu sou humano e eu pertenço a este lugar. E isso nos leva a uma reinterpretação do famoso discurso no jutsu. A fonte argumenta que isso não é um furo de roteiro, uma preguiça de escritor. Quando Naruto converte um vilão com palavras, ele não está fazendo mágica. Ele está oferecendo exatamente a solução que o mundo precisava, mas que a burocracia do Estado não conseguia entregar. Reconhecimento, empatia, conexão humana. Com os dois polos do conflito bem definidos, a história caminha para o seu desfecho através de um evento apocalíptico, a Quarta Grande Guerra Ninja. É aqui que o conflito que moveu a história por gerações é forçado a encontrar uma resolução. O mecanismo é brutal, mas simples. Diante da aniquilação total, exércitos que eram inimigos mortais são obrigados a lutar lado a lado. Ali, nas trincheiras, dividindo a mesma dor, a mesma perda, as barreiras de nação e de clã começam a ruir. O sofrimento indiscriminado age como um solvente universal, forçando todo mundo a se enxergar como parte da mesma humanidade. Essa linha do tempo mostra bem essa progressão. A tese da individualidade sem limites levou à antítese do Estado opressor. E agora, a guerra força a criação da Aliança Shinobi, que é o começo da síntese. Quando a extinção vira uma possibilidade real para todo mundo, as fronteiras e os ódios antigos perdem o sentido. É no sofrimento que eles finalmente se reconhecem como parte de um mesmo gênero humano. E a solução final não é simples. Ela acaba combinando a visão trágica do Nagato sobre a dor compartilhada com a esperança do Itachi de criar novos laços. O resultado é algo muito mais completo e estável. E esse é o ponto-chave. Diferente do Hashirama, que matou o Madara pelo bem do coletivo, o Naruto quebra o ciclo. Ao se recusar a sacrificar o indivíduo, ele força um equilíbrio. O destino da comunidade, que está ali representado por eles, encontra um novo caminho. O indivíduo e o coletivo finalmente o podem coexistir. E é aqui que a análise dá o seu checkmate, usando o conceito de Hegel de fim da história. Isso não quer dizer que os eventos param de acontecer, não. Significa que aquela contradição central, a briga entre indivíduo e Estado que movia a história, finalmente chegou a uma resolução. A síntese, então, é alcançada. O Estado para de ser uma máquina de moer gente e o indivíduo não precisa mais querer destruir o mundo para se afirmar. A reconciliação pessoal do Naruto e do Sasuke no final é um espelho dessa síntese política mundial. O reconhecimento, a empatia, finalmente triunfam sobre as fronteiras. E a análise nos deixa com essa pergunta, uma pergunta monumental e bem incômoda sobre o nosso próprio mundo.
Na ficção, essa síntese só foi alcançada porque a sociedade foi encurralada por uma catástrofe. E a gente, olhando para o nosso cenário atual, será que conseguimos chegar a essa resolução pela empatia voluntária ou será que a gente também vai precisar chegar à beira do abismo para só então derrubar nossas próprias fronteiras?